conversar com a realidade, apesar da nossa tendência de abstratizarmos as coisas, de construirmos um mundo paralelo de ideias sobre as coisas e as coisas mesmas deixam de ser realidade. Embora esse risco, nós temos que conversar sob o maior impulso dos nossos esforços para conversarmos despreconceituosamente com a realidade, com os fatos. Por mais duros que eles sejam, nós precisamos conversar com eles, sobre eles, e suas causas e suas soluções. E o momento é grave, muito grave. Antes de falar sobre isso, por favor, vocês deem likes aqui, peço sempre, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, como por exemplo desse debate aqui. Comentem, por favor, os comentários são fundamentais no exercício da nossa cidadania, da nossa reflexão, do nosso direito de também contribuirmos com análise sobre a interpretação e a compreensão da realidade. Compartilhem também os nossos vídeos, né? Essa colaboração também é fundamental. E tanta coisa por aí que compartilham. Compartilhe isso aqui que é muito sério também, tá? E daqui a pouco aparecerá aqui o meu Pix, que é o meu e-mail, domorvandil@gmail.com, e vocês depositem alguma coisa aí que vocês puderem colaborar. Realmente há necessidade disso. A gente tem carências, né, para compra de remédios, de alimentos e tal. Se faz necessária e urgente essa colaboração de vocês, e eu agradeço por ela, por alguns sempre pingarem ali contribuições materiais que significam exatamente o apoio, a solidariedade, o reforço a esse trabalho. Pois bem, desde que o Brasil assumiu a direção e a organização desse grupo G20 que acontecerá no Brasil, o presidente Lula levantou uma proposta que vai na contramão de tudo que vem ocorrendo há décadas no mundo. A proposta que ele levanta se intitula Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Global, isto é, aliança, unificação, coesão de todas as nações, todos os povos, contra a fome e contra as causas da fome. Esta aliança é bem contrária, como nós logo veremos aqui, a outra aliança que causou muita fome, muita miséria, agressões abismais ao meio ambiente, guerras, enfim, esse estado em que nós nos encontramos, que é a Aliança Global Neoliberal. A globalização neoliberal levou ao mundo ao desastre, afundando milhões. Participar do pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, o presidente Lula pontuou as causas e as situações da fome no mundo, da pobreza no mundo. Antes disso, precisamos, a partir de dados dos ministérios responsáveis pelos programas sociais no Brasil, portanto, dados oficiais, identificarmos os números, por números que falam e gritam sobre esta realidade da fome, que são os seguintes. No Brasil, somente no Brasil, aproximadamente 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada
e 90 milhões de brasileiros e brasileiras não têm acesso ao serviço de coleta de esgoto. Tudo acontece pelas sarjetas, contaminando pequenos rios, lagos e até os grandes rios e o mar. Isto só no Brasil. No mundo, segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, no total, no planeta, são 2 bilhões e 200 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada e 3 bilhões e 500 milhões que não têm acesso ao serviço de saneamento básico. Por isso, a mortandade por causa da seca, por falta de acesso à água e também por causa das contaminações em expansão por falta de esgoto. A falta de acesso à água, saneamento higiênico, é uma das dimensões mais visíveis da desigualdade social. A desigualdade social causa tudo isso. E quais são as causas dessa situação terrível de pobreza, de miséria e de fome no mundo? Segundo dados da Oxfam, que é essa confederação de organizações, de 19 organizações do mundo, o 1% mais rico do mundo ficou com quase 2/3 de toda a riqueza gerada desde 2020. Gabriel Zuckerman, que inventou a proposta de se taxar os super ricos, disse que esta taxação afetaria apenas 3.000 indivíduos em todo o planeta, dos quais cerca de 100.000 na América Latina. Quer dizer, esses 2/3 que desde 2020 abocanham 2/3 da riqueza de todo o planeta, se limitam a apenas 3.000 pessoas. Esta é a situação da desigualdade no Brasil e no mundo. Em contrapartida, se esses 3.000 e poucos ricaços do mundo inteiro fossem taxados, teríamos arrecadado cerca de 205 bilhões de dólares por ano. Quer dizer, isto retrata a desigualdade e o pêndulo da balança que se inclina pelo peso de um só dos pratos ocupado pelos mais ricos deste mundo. O presidente Lula vai na mesma linha de denunciar as causas da fome e da pobreza que redundam em desigualdade econômica e social ao participar do pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Hoje, quarta-feira, pela manhã, no Rio de Janeiro, advertiu que a fome decorre, sobretudo, de escolhas políticas. Quer dizer, há uma escolha de projetos que promovem, que produzem, que causam a fome. Ela não ocorre por castigo, digo eu, ou por mero milagre ou desgraça. Hoje o mundo, continua o presidente Lula, hoje o mundo produz alimentos mais do que suficientes para a erradicação da fome. O que falta é criar condições de acesso
aos alimentos. Muito alimento para um lado só, e desperdícios e abandonos na fome, de outro lado, com milhões morrendo de necessidade. Enquanto isso, aqui está uma das provas, disse o presidente Lula, os gastos com armamento subiram nesses últimos anos a 7%, principalmente neste último ano, chegando a 2 trilhões e 400 milhões de dólares. Muito desse dinheiro que poderia saciar a fome, reverter o processo e eliminar as causas da desigualdade, são desviados para os armamentos. E ele propõe que inverter essa lógica é imperativo moral, de justiça social, mas também essencial para o desenvolvimento sustentável que buscamos, disse Lula ao lançar este ambicioso projeto contraditório à globalização neoliberal, concentradora de renda, destruidora dos estados, das inclusões, dos programas sociais de salvação econômica das populações. E aí eu levanto para encerrar 3 preocupações. A primeira, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é a articulação com quem causa as desigualdades, a fome e a pobreza. Quer dizer, o presidente Lula, o governo do presidente Lula, a direção que é do Brasil agora, do G20, articula justamente com os causadores da guerra, da fome, da destruição das nações, dos países, da desmobilização das massas nas devidas nações, exatamente com estes que causaram essa situação. É uma articulação por cima, institucionalizada, com ministros dos governos imperialistas, como Estados Unidos, a Europa e outros grupos espalhados pelo mundo, encarregando-se da destruição dos povos pela miséria, pela pobreza, desencadeando na fome e em grande mortandade. E a segunda preocupação é que, apesar do conteúdo da Aliança Global contra a fome e a pobreza ser justo, ser correto, ser aplaudível, merecer o nosso apoio, precisar do apoio da classe trabalhadora, ele tenta se engatar, no entanto e contraditoriamente, nas elites mundiais, nas elites nacionais e de todo o mundo. E como eu disse anteriormente, estas elites, encarregadas dos ditos investimentos exatamente nas guerras, na indústria armamentista, na seletíssima indústria farmacêutica que visa, sobretudo, lucros e não a saúde humana, nacional e global. Esses ricos que tiram tudo que podem do planeta Terra, deixando as pessoas na miséria, na pobreza, sem água, sem oxigênio puro, sem árvore, sem condições de existencialização. Então, é uma articulação com o inimigo, é a articulação do galo com a raposa.
é a articulação da vida com a morte. É a articulação da boa vontade com a má vontade, do juízo com a falta de juízo. Isto é preocupante, isto chama a atenção que o presidente Lula tente e se esforce para que isso ocorra numa aliança, como eu digo e faço questão de repetir, contraditória à globalização neoliberal causadora de toda essa situação de desgraça no mundo. Desgraça que chega ao ponto do mau caráter de os próprios países imperialistas que despejam bombas sobre os países originários, das pessoas que saem desesperadas, atingidas pelas guerras destes países, causadas por os grupos econômicos desses países, e que depois, quando essas multidões tentam aportar a estes países ricos, causadores dos desterros, dos despojamentos, das misérias, são maltratadas, essas multidões são expulsas e, quando não, recebidas com cachorros treinados, com gás lacrimogênio, com polícia, com cacetete, com toda a forma de repressão e inimiga contra essas populações que tiveram seus países destruídos exatamente por estes com quem o projeto de combate global da fome e da miséria se articula. Isto é um alerta que precisamos levantar aqui. E, finalmente, o último ponto é a questão do abandono da mobilização em relação exatamente aos mais interessados, aos setores mais interessados na justiça econômica, na justiça social, no combate à desigualdade, no combate ao subdesenvolvimento, no enfrentamento das causas da fome e da pobreza, que são as classes trabalhadoras nos países. Quer dizer, há uma articulação por cima, até mesmo o Papa Francisco é chamado, e muito bem que seja chamado, que bom que o Vaticano ingresse nesse debate, nessa articulação, nesse apoio, nesse reforço. Mas as articulações se dão por cima e não há por baixo, nem mesmo por parte dos sujeitos da classe trabalhadora, suas lideranças, seus sindicatos, suas centrais sindicais, as suas organizações nacionais e internacionais, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, mobilização para abraçar esse projeto, enfrentar esse projeto, fortificar esse projeto, enraizar nas massas e nas bases nacionais esta aliança que realmente é contraditória a tudo o que aconteceu até agora, desgraçando o mundo que está na situação em que se encontra. O mundo está na situação em que prefere a guerra, que prefere a mortandade, que prefere a poluição, que prefere os desastres ambientais, abraçar aquilo que é morte, aquilo que é degradável, aquilo que é destrutivo do que é a vida. Porém, se houvesse mobilização, e nós temos que nos sentir convocados para esta mobilização em potencial, abraçarmos a potência da mobilização por parte da classe trabalhadora, certamente este projeto teria mais ímpeto, teria mais força, teria mais potência, teria mais viabilidade. Então é preciso que nós abracemos esse projeto. É preciso que nós entendamos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, que abraça, que propõe, que critica a globalização neoliberal, os mais ricos deste mundo e deste país tenham o apoio.
para que esse projeto ocorra, de fato, com uma lógica justa. Isto é o que se... é da luta, é da coerência, é da lógica, porque a globalização neoliberal denunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve articulação, teve o apoio de todas essas nações que hoje são devastadas por esse próprio projeto internacional. Nós que sabemos, nós trabalhadores que sabemos o que significa a fome, que significa a desigualdade traduzida em desemprego, traduzida em falta de proteção ao trabalho, em destruição dos nossos direitos, nós sabemos o quanto é importante, necessário, um projeto como este, global, mas que tem alicerce real, concreto, raízes bem fincadas e alimentadas na classe trabalhadora. Isto é da lógica da luta e não deixarmos que isto aconteça somente por cima, entre governos todos perdidos e hoje atacados no mundo todo. Não somente entre ministros desses governos, não somente entre os judiciários desses países devastados, mas entre nós, o povo, a classe trabalhadora. Este é o caminho profético da denúncia do esquecimento da classe trabalhadora, ou da própria classe trabalhadora assumindo para si mesma a proposta da desmobilização, da desorganização, da inconsciência do valor desse projeto. E lutar abraçados a esse projeto, mobilizados, de pé, enfrentando, por exemplo, aqui no G20, quando ele ocorrer por total, nós lá, milhões e milhões de trabalhadores do mundo inteiro, lá na frente, protestando, denunciando, fazendo pressões, agarrando esse projeto para que ele de fato aconteça. É uma busca por um novo projeto, um projeto revolucionário.